paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, que alegria estarmos de novo aqui para mais uma EBD online da Alfa e Ômega. Hoje nós estamos na penúltima aula desse segundo trimestre de 2021, onde nós temos trabalhado com dons espirituais e dons ministeriais, sim, e agora nós iremos falar do diaconato ou da diaconia, que é muito mais amplo, muito mais excelente e muito mais profundo do que o simples cargo que é ocupado por alguém em uma denominação. Na lição, a lição de número 12, sim, que fala sobre o diaconato, nós vamos ver o textuário de 1 Timóteo 3,13, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. A verdade prática nos diz que, embora o diaconato seja um ministério específico, a diaconia é uma missão para todo crente. E desde o começo aqui, o comentarista já vai nos deixar claro que Jesus, ele era o maior de todos os diáconos. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, de passarmos também pela leitura bíblica em classe, a leitura bíblica em classe que está no texto de 1 Timóteo 3, de 8 a 13, nós precisamos entender o contexto onde estava inserido a necessidade de se levantar homens que fossem cheios de sabedoria, cheios do Espírito e também de bom testemunho, para que pudessem fazer esse tão importante trabalho, tão importante serviço, para que os presbíteros e a liderança da Igreja dos Apóstolos pudessem estar se dedicando à palavra e à oração. Vamos ler o texto bíblico aí, ó. Tenha com você aí um exemplar da Bíblia Sagrada, pertinho de você sempre para você acompanhar, mas também vai aparecer na tela e também se você tiver a revista, acompanhe, por favor. Do mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Jesus Cristo. Sim, nós temos a questão do diaconato, o diácono ou a diaconia. Quem é o diácono? O amigo do pastor, aquele que serve na casa do Senhor, aquele que adentra dentro da casa das pessoas e conhece a necessidade, as demandas espirituais, emocionais, demandas financeiras, demandas materiais em geral. Aquela pessoa que está constantemente trabalhando na logística, no bom funcionamento, não somente do culto, mas também das estruturas, do funcionamento em geral da Igreja do Senhor, da limpeza, do servir à mesa. Mas o diácono não é só isso. O que seria diácono ou diaconia, né? Da onde vem diaconeia, diaconeu? Ser um servo, atendente, um atendente doméstico, um servo, um escravo doméstico, né? Ministrar a alguém, render ofícios ministeriais a alguém, atender a mesa e oferecer comida e bebida para os convidados, ministrar, fornecer alimento necessário para a vida, aliviar as necessidades de alguém por meio de um recolhimento de donativos. Veja bem que a função do diácono ela é muito ampla, né? Desde um prover algo que é necessário para a vida, e isso fala da vida eterna, como alguém que oferece comida e bebida, que pode ser questões materiais, mas também questão espiritual, porque Jesus é o pão que desce do céu, e também ele é a fonte de água da vida, e aquele que bebe dela, essa fonte jorra para a vida eterna. Então, o diácono também é alguém que trabalha com a palavra, né? Então, nós vamos ver que ele também é aquele que trabalha com o recolhimento de donativos, prover ou cuidar, distribuir as coisas necessárias para sustentar a vida, para cuidar do pobre e do doente. O levantamento da instituição do diaconato em Atos, capítulo de número 6, é porque a igreja cresceu de uma forma explosiva, cresceu e cresceu muito, e ali houve um certo problema
entre as viúvas de fala grega, né, e as viúvas, né, as viúvas dos judeus, as viúvas de fala grega, estavam se sentindo abandonadas, esquecidas, e para que não houvesse acepção de pessoas e não gerasse nenhum problema, né, foi levantado então homens que pudessem servir a toda a comunidade de uma forma igual, equilibrada, para que o nome do Senhor em tudo fosse glorificado. Então, alguém que estava voltado também para a ação social. A diaconia está relacionado a algo, a alguém que provém, que distribui as coisas necessárias para sustentar a vida, cuidar do pobre e do doente, o que caracteriza o ofício de um diácono em igreja, né? Participar de qualquer evento que possa servir os interesses do outro. Nós primeiramente servimos o interesse do Senhor, nós primeiramente servimos a igreja, primeiramente servimos aos irmãos, né? De modo que assim nós estamos sempre servindo o interesse do outro, enquanto diáconos, mas não só enquanto diáconos, enquanto aqueles que servem, que é o contexto da diaconia. E aí está a palavra diaconia, que é quase um sinônimo, tem o serviço, o ministério daqueles que executam um serviço a pedidos de outro. Nós estamos fazendo um trabalho como quem faz para o Senhor. Isso é muito importante lembrar, né? Nós temos que ver aqui o diáconos, ainda lá embaixo, o servo de um rei. Nós estamos trabalhando não para os homens, assim nós glorificamos a Deus entre os homens, mas principalmente nós servimos ao Rei dos Reis, ao Rei Jesus, aquele que foi coroado. Olha que coisa maravilhosa, Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Diácono, alguém que, em virtude do ofício designado a ele pela igreja, cuida dos pobres e tem o dever de distribuir o dinheiro coletado para o uso deles. Veja bem, por que a ação social ela não é tão aproveitada? Porque o dinheiro não está sendo voltado muitas das vezes para os pobres. Por que muitas das vezes o diácono ele é muitas das vezes só esquecido como alguém que serve a ceia e que fica na porta? Ele também faz essas funções, mas não é só para isso que serve o diácono. Não, o diácono está diretamente ligado àquele que vai contribuir para assim as pessoas terem dignidade, é aquele que vai servir, o garçom, alguém que vai distribuir o recurso que foi depositado na igreja local. A igreja local, ela não pode trabalhar com os recursos do Senhor somente para pagar contas, somente para construção. Não, o templo do Espírito são os seres humanos e a igreja do Senhor ela é formada por pessoas e nós precisamos investir em pessoas e também por isso a mesa diaconal, o diaconato, o diácono, a diaconia, que é o serviço cristão, ele é tão importante, né? Porque nós assim nos voltamos para as pessoas, como foi em Atos, o capítulo de número 6, né? Aí nós vemos o quê? Que os diáconos eles tinham que ser alguém de bom testemunho. A palavra martírio que aparecia aqui, ó, martírio, né? Martírio, bom testemunho, dar testemunho, afirmar, ter visto, né? Ouvido, experimentado algo, né? O que é bom testemunho? Dar testemunho, preferir, testemunho honroso, né? Martos, afinidade, a testemunha, no sentido legal, no sentido histórico, alguém que presenciou, alguém que presencia algo, no sentido ético, aquele que, por exemplo, provaram a força e a genuinidade de sua fé por Cristo, até sofrer uma morte violenta. Olha o martírio, aqueles que provaram a força de sua fé até sofrer uma morte violenta. Eles eram o quê? Cheios, né, do Espírito e também o que é cheio? Preenchido completo, ou alguém que vai ser um recipiente oco ou feito para serem preenchidos. A glória não é nossa, mas é de Deus. Nós somos apenas vasos que Ele enche, né? Como superfícies oca, que Ele coloca algo dele lá dentro de nós, né? Cheio na alma, totalmente
permeada com o Espírito Santo, né? Que não tem falta de nada, que é perfeito. Nós temos ao Senhor, Ele é o nosso deleite, nós temos ao Senhor. O diácono, ele precisa confiar no Senhor, ele precisa depender do Senhor, né? E cheio de quê? De sabedoria, sabedoria e inteligência, que é Sofia, ampla e completa, usar do conhecimento sobre diversos assuntos, saber lidar com as coisas da vida, né? A sabedoria que pertence aos homens, né? Um conhecimento variado de coisas humanas e divinas. O diácono, assim como qualquer obreiro, ele precisa entender o contexto onde ele está. Não adianta só conhecer das coisas do céu, ou não adianta só conhecer das coisas da terra. Ele precisa saber articular esses conhecimentos para que assim ele possa gerar um bom trabalho na obra do Senhor, né? Jesus mesmo usava de parábolas, tentando adaptar o contexto das pessoas às verdades eternas, espirituais e celestes que ele trazia para as pessoas que vivem aqui. Então nós precisamos sim conhecer um pouco, né, o contexto das pessoas. É um conhecimento adquirido pela sutileza e pela experiência, também, e sumarizado em máximas e provérbios. Ciência, conhecimento, ato de interpretações, discernimento, que maravilha! E de sempre dar os conselhos mais sábios, como Daniel, inteligência evidenciada em descobrir sentido de algum mistério ou uma visão, uma habilidade na administração dos negócios. Então veja bem que o diácono, ele tanto deveria administrar bem o negócio, como também ter uma inteligência evidenciada em descobrir sentido de algo misterioso, de uma revelação de Deus. Que coisa tremenda! Ser sério, ser prudente, de uma forma adequada na relação com as pessoas, e principalmente com pessoas que não são discípulos de Cristo, né? Aí nós temos a questão de transmitir a palavra de Deus, conhecimento e prática, os requisitos para a vida devota e justa, a vida que busca agradar a Deus em cada detalhe, inteligência suprema, assim como a que pertence a Deus, assim como a que pertence a Cristo, mas nós temos a mente de Cristo, e isso é extraordinário. Sabedoria de Deus que se evidencia no planejamento e execução dos seus planos, na formação e governo do mundo e nas Escrituras. Um pouco sobre o que é ser de boa testemunho, cheio, no caso que é cheio do Espírito, e de sabedoria. Tem gente que não está dando testemunho. Tem gente que... Eu conheci um diácono, ele era muito usado por Deus, falava, entregava profecia, pulava, marchava na igreja do Senhor, era cheio de Deus, mas do lado de fora, infelizmente, pegava os serviços, não completava, pegava o recurso e não terminava o serviço, e assim ficava devendo, a ponto do carro que outras pessoas ajudaram ele a comprar ser tirado da mão dele, e depois ele lutar para restaurar, para correr atrás para conseguir isso de novo, sempre dando mau testemunho, se colocando em negócios de outras pessoas, gerando problemas para essas pessoas. Então assim, nós temos que entender que o diácono, ele tem que ser alguém que vá primeiramente dar bom testemunho. Veja bem que lá no texto, o texto que nós lemos da leitura bíblica de 1 Timóteo 3, diz no versículo 10 que sejam primeiro provados. Em alguns lugares onde nós pudemos passar ao longo da trajetória nossa, pregando a palavra do Senhor, nós podemos observar que as pessoas que foram levantadas, orientadas por Deus aos seus pastores, para que viessem a assumir assim um futuro cargo na mesa diaconal, servindo como diácono, né, prestando o seu serviço de diaconia, nós vemos que essas pessoas, primeiro, elas eram colocadas em observação durante 6 meses, durante 1 ano, e se fossem bem provadas, como diz o texto do versículo de número 10 de 1 Timóteo 3, se fossem aprovadas, depois ela iria ser validada no cargo, né? Se fossem irrepreensíveis, né? No trato com a família, no trato com a esposa,
no trato com a sociedade, observado em todos os âmbitos. Por isso, nós vemos aqui em Atos, Lucas registrando no capítulo de número 6, que esses homens deveriam ser pessoas de boa reputação, homens de boa reputação, cheios do Espírito. O diácono, muitas das vezes hoje, ele é subestimado, mas um homem que serve ao Senhor, todo ele, independente da função dele, ele precisa ser cheio do Espírito, ele precisa orar, ele precisa jejuar, ele precisa amar a palavra, ele precisa andar ligadinho e em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Para quê? Para que tudo que ele fizer venha a ser guiado, orientado pelo Espírito Santo. A pessoa que é cheia do Espírito, ela vai viver de acordo com a orientação que o Espírito dá, de modo que ela venha a reproduzir, que ela venha a transparecer, a aflorar aquilo que é mais forte dentro dela, ou seja, uma vida que é cheia do Espírito, vai mostrar o fruto do Espírito, os dons do Espírito, para ela exercitar bem também o ministério que ela está se propondo a servir. E essa pessoa também, ela tinha que ser cheia de sabedoria. Meu Deus do céu! Os diáconos eram aqueles que entravam na casa das pessoas. Entrando na casa das pessoas, eles não poderiam agir de qualquer forma. Hoje nós temos muita gente que entra na casa das pessoas e já começa, olha lá, isso aqui tem que tirar, isso aqui tem que não sei o quê, aquilo ali vai te levar para o inferno. Tudo bem, tem que tirar mesmo, às vezes algumas coisas vão levar para o inferno mesmo, mas a pessoa precisa ter sabedoria. Algumas coisas não são de supetão falado, outros que vão no apartamento, no caso de uma pessoa, e ali ela começa a sapatear, gera um maior problema com os vizinhos, os vizinhos reclamam com aquela pessoa. Depois, a pessoa não quer levar mais aquele irmão, aquele diácono na casa dele. Tem muita gente que não recebe crente em casa por causa disso. Eu tive um testemunho recentemente de pessoas que receberam alguns irmãos que... A moça recebeu alguns irmãos e o seu esposo estava começando a ir na igreja e aconteceram algumas situações e isso enfraqueceu a fé daquele homem que estava apenas começando a engatinhar. Há uma necessidade de que o diácono, aqueles que adentram dentro da casa das pessoas, aqueles que entram dentro da intimidade das pessoas, a qual as pessoas abrem seus lares, assim expondo muitas das vezes algumas situações. Ou seja, essas pessoas, os diáconos precisam ser confiáveis, essas pessoas abrem suas casas. Esse homem precisa de sabedoria, precisa saber lidar com os segredos das pessoas e principalmente uma forma de saber como proceder diante das situações, diante das pessoas, né? Sabedoria, cheio de sabedoria, né? Aí nós vamos ver aqui para quê? Para que os apóstolos pudessem continuar na palavra de Deus. É maravilhoso isso, né? Nós vamos ver que Jesus, ele foi o primeiro grande diácono. Antes de termos homens, né? E ali foi levantado Estevão, foi levantado Filipe, foi levantado Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, que era prosélito em Antioquia. Foram apresentados os apóstolos, oraram por eles e lhes impuseram as mãos. Mas antes disso, Jesus serviu de uma forma extraordinária, foi o grande diácono. Nós vamos ver registrado a história de Filipe e a história de Estevão. O grande martírio, Estevão como um grande pregador, o primeiro mártir, né? Aquele que morre por um ideal, aquele que reproduz e testemunha com evidências, os significados de mártir, aquele que vai até a morte por uma causa. Então assim, nós vemos que Estevão morreu pela casa do Senhor e foi um grande pregador que trabalhou com a grande exegese, muitas coerências textuais. Então, o diácono também, conforme Estevão, tem que ser um hábil pregador. Não só conforme Estevão, mas também conforme Filipe, porque Filipe foi um grande pregador e as pessoas ouviam, acreditavam porque ouviam e viam o que Filipe fazia. A autoridade na vida de Filipe. Aquele rapaz que era um diácono, ele agora era convidado também a fazer uma grande obra como a de um evangelista, abandonando as multidões onde ele estava, muitas das vezes, Deus operando milagres, operando maravilhas, libertação, salvação de almas e indo para o deserto por causa de uma alma. Então o diácono precisa se preocupar
também com a obra do Senhor, a obra missionária, a obra evangelística. Precisa se preocupar, orar, ajudar, contribuir, sempre que puder, estar lá atuando junto também, né? Então o diácono também está aí, como era o caso de Filipe, né? Nós vamos ver que ele foi, diante da orientação do Senhor, fazer a grande obra que ele fez com o eunuco de Candance. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o cargo eclesiástico não pode me impedir de fazer o que eu preciso fazer. E também eu preciso que nós todos entendamos que não é porque eu não sou diácono que eu vou deixar de servir. A diaconia, que é o serviço, é para todos. Todos têm que servir. O camarada, ele é diácono, se ele for um bom diácono, ele vai ganhar ali o valor. Mas se ele for ao presbitério, ele não deixa de ser um diácono, ele não deixa de servir. Se ele for, não, ele é um ensinador, mas ele também serve. Se ele for a evangelista, ele não deixa de servir do mesmo jeito. Não é porque você não é mais um diácono, vamos dizer, no cargo, que você não pode fazer algumas coisas. Isso não é função minha, não é por aí. Muito pelo contrário. O pastor, então, nem se fala. O pastor, o maior, seja servo de todos. É o que Jesus falou, de modo que nós temos que entender que, independente do cargo, somos sempre aqueles que estão buscando servir, né? Então, se você é um diácono, você está servindo. Se você é um presbítero, você continua servindo. Se você é um evangelista, você continua atuando também na diaconia, como um pastor também, atuando como um diácono, servindo a noiva do Cordeiro, servindo a igreja do Senhor, servindo a amada, a qual o amado, o esposo, um dia voltará e verá como que está sendo esse cuidado que você está tendo com a noiva do Senhor, né? Isso é muito interessante. Esse Senhor, esse nosso amado Jesus, ele também foi um grande diácono. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele veio servir, ele foi enviado. Jesus, sim, Jesus, ele foi enviado, veio como um missionário, ele foi profeta, ele atuou como um evangelista, rodando todas as cidades da Galileia. Sim, ele também foi o pastor das ovelhas, como João capítulo de número 10, como o Salmo de número 23 também relata profeticamente Davi falando, e também ele foi um diácono por excelência. Nós temos o exemplo ali do lava-pés, como acontece em João capítulo de número 13, né? Não, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. Sim, Jesus veio para servir. Mateus 20, 28, ele que é o bom pastor e dá a vida pelas suas ovelhas. E lá em Lucas 4 ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim. Veja bem, olha só, o Espírito do Senhor estava sobre ele. Para quê? Para evangelizar os pobres, para curar os quebrantados de coração, pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e por liberdade aos oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus estava aqui para servir, e nós também precisamos servir. Sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo de número 2, versículos 6 e 7, ele está falando que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não quis usurpar, roubar, ele não quis tomar para si a glória de Deus. Por quê? Porque ele não precisava, né? Ele escolheu sofrer, escolheu esvaziar-se, escolheu ser homem, escolheu ser obediente até a morte de cruz. Jesus escolheu servir, e nós precisamos sempre escolher servir, nos doar, amar. Melhor é dar que receber. Está na palavra do Senhor, e nós precisamos fazer algo por isso. Então Cristo, ele aparece, né, como eu já falei de João 13, como o grande servidor, o grande serviçal, aquele que é o grande diácono, como lavando os pés dos discípulos, né? Então nós vamos ver Jesus aproximando-se dele, Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: queremos que nos faça o que pedirmos. E o que queres? Falou o Senhor. E eles lhe disseram: concede-nos que
que na sua glória nos assentemos uma à direita e outra à esquerda. Tinha gente preocupado em ser grande. Ainda hoje tem pessoas que, como os fariseus, Jesus mesmo falou, se preocupam com as suas cadeiras, com a posição que ocupam. Tem muitas pessoas que se preocupam com o título que têm, mas na verdade se esqueceram que foram chamadas para servir. Nós precisamos estar atentos para não sermos enganados, engodados com as mentiras de Satanás e assim nos mantermos sensíveis à voz do Senhor, a nos entregarmos, a dar a nossa vida pelos nossos irmãos e pela obra do Senhor, né? De modo que nós venhamos a dia após dia, a cada vez mais ter no nosso coração o desejo de servir, né? O servo ali era como um escravo doméstico, né? O servo que era como um escravo doméstico. E Jesus, na véspera da sua crucificação, ele reuniu ali, né, os discípulos e lavou os pés deles. Mais uma vez aparece a passagem de João 13, em Mateus 13 ainda, os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semelhaste tu no teu campo a boa semente? Por que então tem o joio? E ele disse: o inimigo é quem fez isso. Os servos lhe disseram: querem, pois, que vamos arrancá-lo? Né? A Bíblia vai dizer que o inimigo veio, plantou quando os homens dormiram, mas Jesus vai explicar que não tem como tirar o joio. Como nós já falamos, o tópico de número 2 vai trabalhar do dia da instituição dos diáconos, né? A origem do diaconato, a bênção, né? A questão da necessidade, a reivindicação, o problema que havia das viúvas, né? A necessidade de servir a igreja, né? E também a bênção que os apóstolos manifestaram sobre aqueles homens. Precisamos trabalhar, mas precisamos trabalhar debaixo da orientação e debaixo da bênção. A orientação do Senhor, bênção, não só do Senhor, mas também das nossas lideranças. E aí nós vamos ver que como foi lá a instituição desses homens, né? Homens que eram cheios do Espírito Santo, que eram cheios de sabedoria e também homens de bom testemunho. Nós vamos ver o texto que foi usado na leitura bíblica em classe, que vai falar que o diácono, ele deveria ser honesto. Tem muita gente que compra e não paga, tem muita gente que é infiel nos contratos. O que é isso, Diego? Romanos 1 vai falar sobre isso na lista de pecados, a partir do versículo 29, né? Infiéis nos contratos. Se você falou que vai e já não foi, já é infiel no contrato, porque a palavra de um homem ainda vale muito, ainda é um contrato oral, mas não de língua dobre. Você não pode falar duas coisas, não pode ficar falando mal da vida dos outros e depois querer pregar, não pode ficar falando palavrão e falando altos louvores ao Senhor. Não, nós não podemos ter duas linguagens, é uma palavra só. Não dada muito vinho, aqui está relacionado a um contexto de algo que tire a sua sobriedade. Nós temos falado sobre isso, né? Esse não dada muito vinho é no sentido de que a pessoa ela não pode estar desapercebida, ela tem que estar sempre em constante vigilância. Mas, Diego, o próprio Paulo não falou para o Timóteo tomar um pouco de vinho porque era bom para o estômago? Existem o oinos, é a única palavra para vinho no Novo Testamento, mas existiam, dados históricos nos comprovam, que existiam tipos diferentes de vinho. Existia aquele que Jesus tomava, que era o suco de uva espremido na hora. Esse também era chamado de vinhos, oinos. Existia esse vinho que, passado um tempo, ele começava a fermentar, né? E ele viraria até mesmo um vinagre. Existia o vinho que era feito para fermentar e ele ia se tornar uma bebida forte. E existia a mistura, como a sangria, entre outras coisas, que acrescentava cerveja e outras bebidas, onde o vinho já fermentado era acrescentado. Então, quando a gente fala de vinho, nós estamos falando de algo que não está relacionado literalmente à bebida alcoólica, como Paulo falou para Timóteo, porque o suco de uva, cientistas já comprovaram que muito mais do que o vinho em si, o alcoólico, é o suco de uva, as propriedades da uva,
no seu suco, o suco de uva integral, como nós usamos na ceia, que causam benefício não só para a saúde, ele é antioxidante, entre outros tantos benefícios que causam. Mas aqui nós temos que fazer duas reflexões. Nós não podemos perder a sobriedade, mas também não podemos assim somente nos deliciar com as coisas da vida. Não tome muito vinho, não dado muito a vinho. O vinho é gostosinho. Nós não podemos assim nos iludir somente com as coisas que são boas, confortáveis, gostosinhas, ou seja, estarmos desapercebidos com as duras realidades. O diácono era aquele que servia a comunidade em meio às suas dificuldades, né? Então ele não poderia ser deslumbrado com as coisas dessa vida. Não poderia. Não cobiçosos de torpe ganância. Veja bem, quem trabalha alcança alguns objetivos, mas aquele que está servindo ao Senhor, ele tem que tomar cuidado com a torpe ganância, uma ganância, um desejo de ter a mais daquilo que ele quer, daquilo que ele precisa. É gente que corre atrás do dinheiro e se envolve em muitos pecados. Isso é torpe, isso é entorpecedor, isso acaba que também tirando a sobriedade da pessoa. Bem, eles depois, primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres, vai falar da mulher do diácono, elas também têm que ser honestas. Elas não podem ser maldizentes. Olha, cuidado com a fofoca. É esposa de diácono, é esposa de presbítero, é esposa de evangelista, é esposa de cooperador, é esposa de pastor, é esposa de missionário. Tem que ser uma mulher que, de acordo com aquelas mulheres antigas que davam um bom testemunho do Senhor, né? Santas irmãs do Senhor, irmãs na presença do Senhor, gente que dá testemunho, gente que ama a palavra, gente que fala da palavra, gente que edifica e contribui para o crescimento do outro, ao invés de ficar maldizendo, falando coisas que não convém. Tem que ser sóbria, né? Pé no chão e o espírito voltado para as coisas do alto e também para o reino de Deus. Fiéis em tudo, fiéis com o marido, fiéis nos afazeres do lar, fiéis numa vida de oração, fiel no estudo da palavra, fiel no cuidado dos filhos, fiel no zelo das coisas que envolvem sua família, fiel na obra do Senhor, na casa do Senhor, fiel em tudo que lhe for colocado para fazer. Os diáconos sejam maridos de uma mulher, sim, casado com apenas uma, e não só isso. Se você for ver, existem pesquisas dentro do original que indicam que era casado apenas uma vez. Tem muita gente que casa, descasa, casa de novo, virou uma bagunça. Até mesmo obreiros, diáconos, presbíteros, evangelistas e pastores. Mas o contexto aqui nos diz que é casado apenas com uma única mulher, né? E governem bem os seus filhos e suas próprias casas. Assim como nós falamos dos presbíteros em aulas passadas, dos outros obreiros, como há de governar a casa de Deus, sem que antes não governe nem a sua casa? Precisa estar com a família vivendo uma vida cristã de coerência, tendo coerência com seus familiares, amando, servindo primeiro a sua casa, para depois servir a casa do Senhor, né? Os que servirem bem como diácono alcançarão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Jesus Cristo, e também um bom testemunho, ainda melhor, por parte das pessoas, né? Como nós falamos, o caráter e a moral do diácono, né? Eles têm que ser íntegros, né? E não podem ser pessoas que usam a palavra de qualquer forma. Sim, não, que passar disso é procedência do maligno. Veja bem, nós temos um caráter moral, nós temos um caráter espiritual, né? E também um caráter familiar, como nós já falamos, sim. E o Senhor nos ajuda, né, a manter e a assim também aperfeiçoar o nosso caráter moral, espiritual, familiar, porque aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto, né? Nós vamos entender que o Senhor, Ele é aquele que começou a boa obra e por certo também a terminará. O Senhor é aquele que tem cuidado de nós, né? O Senhor é aquele que tem nos guardado, nos livrado, nos sustentado, nos fortalecido. Ele é aquele que tem nos ajudado, Ele é aquele que dia após dia tem nos estimulado. Ele tem nos convidado a servir e tem nos dado a ferramenta para isso.
O diaconato, a diaconia é muito importante. Jesus serviu a igreja, os obreiros, não só os diáconos, mas todos os obreiros precisam servir uns aos outros. Nós devemos servir vendo as necessidades, tendo bom senso para ver as demandas, né? E sermos capazes de lidarmos com esses problemas que nos são apresentados. Nós precisamos fazer a obra do Senhor com o maior carinho, né? Com todo o amor, né? Visitando os enfermos, lidando bem com os recursos que chegam à nossa mão. No caso de alguém que está dentro da contabilidade da igreja, ele precisa ter um zelo ainda maior, alguém que é dentro do departamento da tesouraria, alguém que lida com os recursos das finanças da ação social, os recursos da obra missionária, né? O diácono era a pessoa que trabalhava com tudo isso, então ele precisava ter aí um caráter, ter um bom testemunho, como nós temos tanto pegado em cima. De modo que a conclusão vai nos dizer que o diaconato foi instituído pelos apóstolos de Cristo, quando a comunidade cristã cresceu e precisou ter pessoas que pudessem resolver questões relacionadas a problemas sociais que demandavam atenção e cuidado. Hoje, os diáconos servem à igreja e a Deus e em trabalhos diferentes, e a liderança das igrejas locais deve valorizar o seu trabalho e reconhecê-los como excelentes servidores do reino de Deus, pois no sentido lato todos somos diáconos da igreja do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça sobre ti o teu rosto, que Ele tenha misericórdia de ti, que Ele te dê a paz, que você possa servir, seja como um cargo de diácono ou na diaconia, servindo, né? Exercendo o trabalho do serviço do Senhor, manifestando o amor dele, servindo ao teu próximo e glorificando o nome dele em toda a terra. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família, abençoe a sua igreja, abençoe a sua aula. Se você curtiu, deixa aí o seu gostei, o seu like, né? Compartilha essa aula com outras pessoas, também comenta, deixa lá no Glória a Deus, lá no comentário, um aleluia, para que assim o YouTube também entenda que essa aula é relevante. E se você ainda não fez, inscreva-se no nosso canal. Permitindo o Senhor, semana que vem nós estamos de volta com a última aula e logo logo a gente começa um novo trimestre. Deus e Cristo te abençoe. Tenha um bom final de semana.